Fala galera, então continuando aqui a nossa brincadeira, já vimos que o verbo transitivo direto pede o objeto direto, que é o complemento sem a preposição, e que o verbo transitivo indireto pede o objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Então agora dá uma olhada nesse verbinho aqui, ó. Ele é o chamado verbo transitivo direto e indireto. Este camaradinha aqui, ó, ele também pode ser chamado de verbo bitransitivo. É a mesma coisa. E por que é importante saber isso? Porque, de repente, numa questão, ao invés de o avaliador pedir um verbo transitivo direto e indireto, ele coloca lá verbo bitransitivo. Muitos candidatos não vão entender, vão pensar, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi esse nome. Mas nada mais é do que um verbo transitivo direto e indireto que vai pedir dois complementos. Então imagina eu chegando para você e falando assim, ó, Sidney deu. Eu tenho certeza que você não vai dizer, né? Ah, bem que eu desconfiava. Pelo amor de Deus, você é meu parceiro, né? Você vai me perguntar o quê? Eu vou dizer, ó, flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai perguntar para quem? Para Clara. Aí sim você vai ficar satisfeito. Então isso mostra que esse verbo é o chamado verbo bitransitivo, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. Obrigatoriamente ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto, e um outro complemento com preposição, que a gente vai chamar de objeto indireto. Detalhe importante, não importa a ordem, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu não posso ter aqui? Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome especificamente do verbo é transitivo direto e indireto. Então, resumo da ópera. Vamos lá. Olha aqui a dinâmica. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o que? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então isso só confirma de fato que o verbo transitivo direto pede apenas um complemento. Só que é um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto. Agora, quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. E isso demonstra que o verbo transitivo indireto também vai pedir o quê? Apenas um complemento, só que agora é um complemento com preposição. Agora aqui, ó, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem? Então, só depois que eu disse para Clara é que você se deu por satisfeito. Então, neste momento, mostra que o verbo transitivo direto e indireto, ele exige obrigatoriamente dois complementos. Tem que ter um sem preposição e um outro com preposição. Agora, numa prova, o que pode aparecer que é a mesma coisa, mas um jeitinho diferente de falar? O avaliador do Sebrasp, por exemplo, adora chamar o objeto direto de complemento direto. Adora chamar o objeto indireto de complemento indireto. Então eu tenho que saber que existem essas possibilidades. E aí vamos ampliar o leque de possibilidades de exigência de um avaliador. Se o camarada destaca um elemento e diz que aquele elemento completa o sentido de um verbo, ou então que ele complementa o sentido de um verbo, ou simplesmente que aquele termo destacado é um complemento verbal, você viu que eu utilizei três formas diferentes para falar da mesma coisa. Completa o sentido do verbo, complementa o sentido do verbo, ou simplesmente é um complemento verbal. Obrigatoriamente, ele está falando de um objeto, seja ele direto ou indireto. Se for qualquer outra estrutura, já não é mais o que a gente chama de complemento verbal, tranquilo? E aí, continuando aqui a nossa pegada, olha só quem vai aparecer aqui na nossa vida. O verbo intransitivo. Olha só a observação sobre ele. Teoricamente, os verbos intransitivos possuem sentido completo, mas podem pedir complemento adverbial, como diz o gramático Rocha Lima. E aí vamos entender isso aqui com calma. Se eu chegar para você do nada, aqui ó, só com sujeito e verbo, os pássaros voam. Lembra que eu disse, ó,
Sidney comprou? Aí você me perguntou o quê? Sidney precisa? Você me perguntou de quê? Beleza. E se eu chegar para você do nada e falar assim, ó, os pássaros voam? Por um acaso, você vai me perguntar alguma coisa? Você vai perguntar, ah, mas é de asa delta ou de parapente? Claro que não, porque o contexto permite a compreensão completa do verbo. Toda vez que a gente usa a linguagem remete a significado e significante. O que isso, no fim das contas, quer dizer? Que ao utilizarmos a linguagem, nós estamos o tempo todo criando pequenas imagens na nossa mente, pequenos filmes. Então, quando eu digo os pássaros voam, em milésimos de segundos, em átomos de segundos, passa a imagem dos pássaros voando na tua cabeça. Você pode até não se dar conta disso, mas passa, é muito rápido. E aí, neste momento, o que você entende? A ação manifestada, ó, de voar. Portanto, este verbo aqui possui sentido completo e nós vamos classificá-lo como verbo intransitivo. Aí tem gente que fala assim para mim, Sidoca, se a frase fosse só os pássaros voam, aí eu ia matar tranquilamente. Porque, pô, não tem nada ali depois do verbo, eu ia saber que o verbo é intransitivo. Mas o fato de ter aparecido uma palavrinha depois ali, o tal do rapidamente, isso é que me deixou desconfortável, né? Eu estranhei. Eu não consegui, Sidoca. Eu olhei ali e falei assim, pô, tem algum complemento. Como é que eu vou classificar então esse verbo agora? Calma, devagar com a dor. Lembra que a gente fez um sistema SVC? Em que você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e o resto é o complemento? Pois bem, aqui a gente já tem o verbo e o sujeito, bem identificados. Voam é a forma verbal. E quem é que voa? Os pássaros é o sujeito. E o rapidamente é aquilo que restou, ou seja, o complemento. Um possível complemento. Agora, que tipo de complemento a gente tem aqui? A gente pensa naquela tríade de possibilidade. Então, pensa comigo aí, ó. Rapidamente, por um acaso, funciona como objeto? Não. Por um acaso, funciona como característica? Não. Rapidamente é uma circunstância de modo. Então, se aqui é uma circunstância de modo, é o que a gente chama de adjunto adverbial de modo. E isso só comprova que o verbo é o quê? Intransitivo. Até porque nós vimos, se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é um adjunto adverbial, é uma circunstância, o verbo é intransitivo. E somente se o complemento for uma característica, ou seja, um predicativo, aí o verbo é de quê? De ligação. Essa é a dinâmica. Agora, olha a próxima frase aqui, ó. O idoso morreu de fome. Essa aqui é um tanto quanto mais perigosa. Eu chego para você com sujeito e verbo apenas e digo assim, ó, o idoso morreu. Você vai entender o que eu disse? Claro que vai. Mas nesse momento a galera pira. Por quê? Porque o cara vai falar assim, quem morre, morre de alguma coisa, Sidney. E aí o avaliador espertamente faz o que na prova? O avaliador espertamente coloca como verbo transitivo indireto e o de fome como objeto indireto. Aí qual é o raciocínio do candidato? Pô, faz sentido. Quem morre, morre de alguma coisa, está pedindo a preposição, é objeto indireto. Só que aí, peraí, quem morre, não morre de alguma coisa. Quem morre, morre. Aí você vai falar, não, pô, você tá louco, Sidney? É claro que quem morre, morre de alguma coisa. Pô, vai ser o quê? A Dona Redonda de Saramandá explode do nada? Não. Então, tá pedindo preposição. Não tá pedindo preposição. Entenda, quando eu digo que o idoso morreu, é ou não é o suficiente para eu saber que ele não está mais vivo? Eu vou encontrá-lo amanhã num boteco bebendo cerveja? Não. Então a ação manifestada de morrer foi compreendida. Portanto, este verbo tem sentido completo. E eu vou classificá-lo, olha aqui, ó, como verbo intransitivo. Se eu só dissesse o idoso morreu, já seria o suficiente para eu dizer que o verbo é intransitivo. Ah, mas apareceu esse de fome aí, ó. Apareceu esse de fome. Beleza. Esse de fome é a causa da morte. Ele morreu por causa da fome.
Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Lembra que nós estudamos, num momento específico, a preposição? Só para dar uma decorada nas preposições? Pois bem, existe a preposição esvaziada de sentido, que a gente chama de preposição relacional. Ela está ali apenas para relacionar um elemento ao outro. Nós encontramos isso em duas funções sintáticas, no objeto indireto e no complemento nominal, porque ela está ali apenas para relacionar, para fazer a ligação, ela não expressa sentido. E existe a preposição nocional. Essa ideia de nocional é porque tem um sentido. E nós vamos encontrar a preposição nocional em até 3 funções sintáticas. No adjunto adnominal, nós vamos encontrar no adjunto adverbial e podemos encontrar até mesmo no objeto direto preposicionado. E aí você vai falar agora, meu Deus, o que é esse tal de objeto direto preposicionado? Daqui a pouco eu te mostro, tá? Daqui a pouco eu te mostro. Mas antes, eu quero mostrar aqui para vocês que nós estamos diante de um adjunto adverbial de causa. Então, esta preposição aqui, ela é o quê? Ela é nocional. E qual é a noção que ela traz? É a noção de causalidade. Então, o camarada na prova, ele poderia destacar apenas esta preposição e afirmar que ela tem ali uma noção de causalidade, ou que ela expressa um sentido de causa. Estaria correto. Ou pegar a frase inteira e dizer que aqui esta frase sozinha apresenta uma noção de causa e consequência. Ué, caramba, como assim, Sidney? A frase sozinha? Sim, porque essa expressão de fome é a causa de uma consequência que é morrer. Então tem a noção de causa e consequência. Se tem causa, tem consequência. Se tem consequência, tem causa. Aí você deve estar agora, poxa, Sidoca, mostra aí um exemplo de objeto direto preposicionado. Mostro, não tem problema não. Imagina eu pegando aqui, ó, vou colocar aqui na parte final dos verbos transitivos. A seguinte frase, ó, Sidney comeu do bolo. Aí eu destaco do bolo e pergunto qual é a função sintática. A maioria dos candidatos iniciantes faria o tal do sistema SVC. O cara ia achar o verbo, perguntar quem é o sujeito e automaticamente o resto, o que sobrou ali, que está destacado, seria o complemento. Aí ele pensaria assim, ué, bolo não é característica, bolo não é circunstância, bolo é um objeto. Então até aqui ele iria bem, é objeto e o verbo automaticamente é transitivo. Mas por conta de encontrar uma preposição, ele colocaria objeto indireto. Deste jeito, ele seria induzido ao erro. Ah, tem preposição, objeto indireto, pô, verbo, preposição, objeto indireto. Só que peraí, não é um objeto indireto só porque tem preposição, não é assim que funciona. A análise, ela não é solta, a análise é morfossintática. Então aqui, ó, quando eu digo que um relógio é um objeto direto, não é um objeto direto só porque não tem a preposição, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Quando eu digo que de dinheiro é um objeto indireto, não é um objeto indireto só porque tem a preposição, é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Veja que Sidney, por exemplo, não tem preposição e é sujeito. Aqui, ó, quando a gente pega do bolo está ligado a comeu. E comeu é verbo transitivo direto. Aqui não tem para onde fugir. Quem come, come alguma coisa. E se é um verbo transitivo direto, vai pedir o quê? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição, Sidney. Então é o que a gente chama de objeto direto preposicionado. Aí tem aluno que fica louco agora. Caraca, como assim um objeto direto preposicionado? Tem preposição. Qual é a diferença então do objeto direto preposicionado para o objeto indireto? É a questão da exigência da preposição, da obrigatoriedade. Veja aqui, ó. Quando eu digo, por exemplo, Sidney precisa de dinheiro, teria como tirar essa preposição? Teria como falar Sidney precisa de dinheiro? Não, porque neste contexto, claramente, quem precisa de alguma coisa. Então, esta preposição, ela foi exigida pelo verbo, ela é obrigatória. Eu posso afirmar que esta preposição
do objeto indireto é obrigatória. Ela sempre vai ser exigida pelo verbo. Agora aqui, ó, quando eu digo Sidney comeu do bolo, tem como tirar a preposição e escrever Sidney comeu o bolo? Tem. Opa! Se tem como eu tirar a preposição, significa que esta preposição não foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, uma preposição facultativa. Mas ela aqui, a preposição do objeto direto preposicionado, tem duas funções. Ou é só dar uma ênfase, sem necessariamente alterar o sentido, ou ela vem realmente para alterar o sentido. E foi o que aconteceu aqui. Pois quando eu coloco que comeu o bolo, o verbo continua sendo transitivo direto, só que agora o objeto é apenas direto. Muda o quê? Ora, o sentido. Afinal de contas, se eu falar que o Sidney comeu o bolo, eu comi o bolo todo. Se eu falar Sidney comeu do bolo, o que eu comi? Uma parte do bolo, um pedaço do bolo. Tanto que a preposição aqui ela tem um valor semântico partitivo, para indicar que foi apenas parte do bolo. Aí, olha só, são duas frases pequenininhas, simples, não é? Podem cair numa questão de reescritura. O avaliador na prova pode colocar Sidney comeu do bolo e dizer que a retirada da preposição não atribui prejuízo gramatical. E de fato não atribui, porque as duas frases aqui estão certas. Sidney comeu do bolo e Sidney comeu o bolo. Agora, o que houve aqui? Uma mudança de sentido, pois quando diz Sidney comeu o bolo, foi o bolo todo. Sidney comeu do bolo, foi uma parte do bolo, uma fatia do bolo, um pedaço do bolo. A outra possibilidade para ele te derrubar? Então vamos lá, vou mostrar toda a dinâmica. Se ele coloca um destaque e vai trabalhar apenas a função sintática e dentre as opções ele coloca objeto direto preposicionado para essa frase aqui, ó, Sidney comeu do bolo, ele está derrubando apenas quem não estudou nada. O cara nunca estudou. Resolveu fazer a prova, pagou a inscrição, mas ele não perdeu um minuto da vida dele estudando. Nenhum minuto. Ou então o que ele fez? Ele pagou a inscrição e ele resolveu assistir a um aulão de véspera no YouTube. Prova no domingo, no sábado ele, vou ver esse aulão de véspera no YouTube. Vou aprender alguma coisa. Peraí, não dá, né? Aí ele ficou olhando ali, não sei o que, tá. Ele viu uma coisa ou outra, acho que eu lembrei. Aí cai lá o objeto direto preposicionado. Se esse objeto direto preposicionado não foi mencionado durante o aulão, ele sequer sabe que esse negócio existe. Porque ele vai falar assim, nem apareceu no aulão de véspera, eu nunca vi isso na escola. Essa parada não existe não, isso aqui é pegadinha, tá maluco? Objeto direto preposicionado. Se tem preposição é objeto indireto, pronto, acabou? Não, tá errado isso. Aí você que estudou acerta. Agora, se ele quiser te derrubar, você que está aqui estudando, olha o que ele vai fazer. Ele não vai colocar o objeto direto preposicionado, ele vai colocar duas possibilidades. Ou ele coloca o objeto direto apenas, aí o aluno vai olhar e vai falar assim, será que é uma pegadinha? Porque tem preposição ali, deveria ser o tal do objeto direto preposicionado. Mas é um objeto direto. Eu posso chamar de objeto direto, qual é o problema? E se ele quiser testar a tua atenção, ele vai fazer isso aqui. Ele vai colocar objeto indireto, isso mesmo. Porque está ali com a preposição, o camarada não percebeu muito bem, e então é objeto indireto. Mas você não vai cair nessa, né? Aqui o que a gente tem é um objeto direto preposicionado. Agora a gente vai para uma parte interessante da aula. Esta frase aqui, eu gostaria que você tivesse muita atenção a ela, tá? Sidney mora em Cascavel. Veja que esta aqui é diferente de todas as outras que estão aqui expostas na lista dos verbos intransitivos. Se eu chegar para você do nada e falar Sidney mora, você vai me perguntar automaticamente onde. Você não vai aceitar como o idoso morreu. Cara, quando eu digo o idoso morreu, você não precisa me perguntar nada. Nada. As pessoas que não são curiosas, elas automaticamente pescam essa do verbo morrer. Quem é muito curioso, que quer saber, não, peraí, Sidney morreu, o idoso morreu, não vou perguntar nada, eu vou perguntar. Aí é que elas caem nas pegadinhas. Mas quem não é curioso,
Nem perguntar nada. Sidney morreu, você entendeu? Entendi. O idoso morreu, você entendeu? Entendi. João morreu, você entendeu? Entendi. Agora, se eu falar Sidney mora, você vai me perguntar onde. Se eu falar João mora, você vai me perguntar onde. Eu posso dizer que quem morre, morre naquele contexto ali da frase, mas eu não posso dizer que quem mora, mora. Aqui não dá para forçar essa barra, pois necessariamente quem mora, mora em algum lugar. Aí eu vou ter que mostrar para você a visão ortodoxa e a visão não ortodoxa. Aí você agora está falando assim, meu Deus, o que é isso, Sidney? Vamos lá. Quando um professor de língua portuguesa fala que existe uma visão ortodoxa de algum assunto, ele está mostrando que existe uma visão tradicional sobre aquele assunto. E o que seria essa visão tradicional, para que vocês possam entender? Nós temos cerca de 40 gramáticos relevantes. Eu não estou falando autor de gramática, eu estou falando gramáticos. Como assim, Sidney? Essas gramáticas que vendem para concursos públicos não são de gramáticos, são de autores de gramática. São pessoas que trabalham com língua portuguesa, que veem questões de língua portuguesa o tempo todo, que fizeram um registro básico com uma intenção didática, explica ali como é que funciona, por que um objeto direto, por que um objeto indireto, colocam as questões para comprovar o ensino didático, né, aquela função pedagógica que ele expõe ali. Tanto que para quem estuda para concurso, é muito melhor comprar uma gramática para concursos do que comprar uma gramática tradicional. Uma gramática, por exemplo, do Evanildo Bechara. Porque muitos candidatos não vão entender, porque a preocupação do Bechara não é didática, não é explicar, é apenas registrar, prescrever, normatizar. É aquilo, pronto e acabou. Agora, por que aquilo? Porque aquilo é um professor que vai acabar te explicando. E aí a visão tradicional é a visão da maioria dos gramáticos. Diversos assuntos gramaticais provocam divergência. Então, se 37 gramáticos enxergam tal situação como verde e 3 gramáticos enxergam tal situação como vermelho, qual vai ser a visão adotada pela escola, que é a visão da gramática tradicional? Vai ser a visão dos 37 que enxergaram aquela situação como verde. E em concurso público, na maioria das vezes, é esta visão que prevalece. Na maioria das bancas, é esta visão que prevalece. Agora, quando a gente pensa na visão não ortodoxa, é a visão da minoria. Então, numa determinada banca, o avaliador de maldade, ele, quer saber? Vou ser diferentão. E aí, ao invés de trabalhar aquilo que foi ensinado na escola, eu vou trabalhar diferente, para mostrar que esta banca tem um perfil diferente. Para nossa sorte, não são muitas bancas que trabalham assim, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então fica tranquilo. Primeiro eu vou começar com qual visão? Ora, com a tradicional. E depois eu vou te mostrar a não tradicional e vou dizer quem é que cobra e como cobra. E aí você fica tranquilo, tá? Então vem aqui comigo, ó. Sidney mora em Cascavel. Eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e automaticamente o resto é o nosso complemento, não é verdade? E aí diz para mim, em Cascavel é um objeto? Não. Em Cascavel é uma característica? Não. Em Cascavel é uma circunstância de localidade. Então veja bem, tem preposição e indica localidade. É o que a gente chama de adjunto adverbial de localidade ou de lugar. E o verbo, então, aqui para a gramática tradicional vai ser intransitivo. Então, olha só, tem preposição, porém indica o quê? Localidade. É um adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo. Como é que a gramática tradicional sustenta essa visão? Como os gramáticos, por exemplo, nas discussões acadêmicas, sustentaram essa decisão aqui? Desta forma, ó. Eu quero pegar uma outra frase para a gente fazer uma comparação. Olha essa frase aqui, ó. Sidney precisa de dinheiro.
ela tem uma preposição, não tem? Tem. Aí diz para mim, eu tenho um verbo que exige uma preposição. Agora vamos para cá, ó. Sidney mora em Cascavel. Eu tenho um verbo que exige uma preposição, não é? Então vamos lá. Eu quero que você pense nessas duas frases. Sidney precisa de dinheiro e Sidney mora em Cascavel. Quando a gente tem a exigência da preposição, na ordem direta da língua, a forma básica é o verbo aparece e pede a preposição e a preposição vem logo após, não é? Então vamos lá. Sidney precisa de dinheiro. Mão direita é o verbo e aqui ó, à esquerda vai vir com o complemento preposicionado, tá? Então vamos lá. Sidney precisa de alguma coisa, não é? Vamos lá. Sidney precisa de alguma coisa. Sidney precisa de alguma coisa. Como é que eu chamei o complemento aqui? De coisa. Se eu chamei de coisa, é um objeto. Quem precisa de alguma coisa. Agora vamos para outra frase. Sidney mora em Cascavel. Quem mora em, olha a preposição, quem mora em algum lugar. Eu não chamei de coisa, eu chamei de lugar. Então a minha intenção não foi mostrar o que era, não foi mostrar a coisa, o objeto, foi mostrar onde era. Então, para a gramática tradicional, sem sombra de dúvidas, isso é o que a gente chama de adjunto adverbial de lugar. E o verbo aqui é intransitivo. Nós aprendemos assim a vida inteira, no ensino fundamental e no ensino médio, e no pré-militar, e no pré-vestibular, sempre foi assim. Só que tem uma banca, por sorte apenas uma banca, que até hoje no cenário do concurso público se posicionou de forma um pouco diferente. E o nome desta banca é FCC, é a Fundação Carlos Chagas. O que a Carlos Chagas fez? A Carlos Chagas, ela adotou o posicionamento do Celso Pedro Luft. Na verdade, não é um posicionamento exclusivo do Celso Pedro Luft não, tá? Outros gramáticos enxergam da mesma forma, como Manuel Pinto Ribeiro, Arnaldo Nisquier, tem alguns outros. Mas o Celso Pedro Luft ganhou relevância por conta do dicionário de regência dele, que é o mais vendido no Brasil. E aí o Celso Pedro Luft diz uma coisa muito clara, para ele é muito claro, pediu preposição é verbo transitivo indireto, com objeto indireto. Não importa para ele, o Celso Pedro Luft, o contexto da coisa. Porque a gramática tradicional enxerga um contexto. Eu, particularmente, comungo dessa visão tradicional. Tem contexto, tem que avaliar o contexto. O Celso Pedro Luft ignora. E aí, para a FCC, aqui, né, Sidney mora em Cascavel, como é que seria para a FCC? Para a FCC apenas seria um verbo transitivo indireto e em Cascavel seria um objeto indireto. Isso vale para verbos como morar, chegar e ir. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Então, ó, cheguei ao trabalho, vou ao trabalho. Para a gramática tradicional, verbos intransitivos com adjuntos adverbiais de lugar. Para a FCC, um verbo transitivo indireto com objeto indireto. Tá, Sidney, mas não tem nenhuma outra banca que adota essa visão, por exemplo, do Celso Pedro Luft, pelo menos em algum momento? Tem. O Sebrasp. Só que é o seguinte, neste ponto especificamente, com esses verbos que indicam localidade, apenas a FCC até hoje trabalhou de forma diferente. Outras bancas diferentonas, como é o caso do Sebrasp e da FGV, nunca trabalharam isso. A preocupação das outras bancas, no fim das contas, de todas as outras, é apenas a regência. Tanto que o verbo morar é um verbo até meio que ignorado. Agora, o chegar e o ir são verbos que caem bastante, porque no dia a dia as pessoas colocam com a preposição em
o cara diz que chegou no trabalho, o cara diz que vai no trabalho, mas o certo é colocar a preposição a. Cheguei ao trabalho, vou ao trabalho. Então as outras bancas não se preocupam com a função sintática, as outras bancas se preocupam apenas com a regência. Eu tenho que saber a regência adequada, eu tenho que saber que verbos chegar e ir vão pedir a preposição a e não a preposição em. E aí com isso eu te tranquilizo. Mas caramba, e como é que a FCC pode trabalhar isso? Vou te mostrar daqui a pouco no próximo bloco, tá? Estilo Netflix aqui com Sidoca. Beijão, tchau, tchau.